O tema da mensagem de hoje é o que temos plantado em nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve, crendo. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E as que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Se você analisar o texto, Jesus ele fala de uma parábola, a parábola do semeador, e depois ele traz os seus discípulos para próximo dele, e os seus discípulos dizem assim: mestre, nos explica que parábola é essa? O que aconteceu? Não entendemos. Aí ele começa a dizer: olha, a semente é a palavra, fala do espinho, do caminho, fala da pedra, né? Fala do pássaro que vem, que come. Mas você pode perceber que ele cita algo antes, em que ele diz assim, que aqueles que estão no mundo, eles não estão prontos para ouvir o entendimento da palavra. Mas os seus discípulos, olha o que diz o versículo 10. Volta no versículo 10. E ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não entendam. Existem situações, amado, que Deus revela a nós, que temos ouvido, que estamos prontos para estar com o nosso coração, pronto para ouvir a palavra. E ele então traz os seus discípulos e diz assim: olha, resumindo, o homem vai colher aquilo que ele semear, em todas as áreas. Então, a palavra de Deus, ela é semeada, ela é liberada, mas tem pessoas que não dão ouvido. Tem pessoas que no culto é ministrado alguma coisa e diz assim: eu acho que não é comigo, não estou afim, eu acho que, sei lá, é com o Joaquim que está do meu lado. Nossa, se a Maria tivesse vindo hoje, essa palavra é para ela. Não, a palavra é para você, porque você está aqui hoje. Amém? Então nós precisamos entender, amado, que toda palavra liberada, ela precisa encontrar uma terra boa. Porque se ela não encontrar uma terra boa, que é o nosso coração pronto para receber, não vai frutificar. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que tem a vida que merece? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Se vocês pudessem escolher, como seria a sua vida? Que tipo de escolha você faria? Você consegue enxergar algo na sua vida que seja fruto de sua própria semente? Como você acha que deveria ser sua vida financeira, emocional, familiar? Você acredita na possibilidade de ter a vida que julga merecer? Sim ou não? Você vai entender todas essas respostas. Será que nós temos a vida que gostaríamos de ter? Pastor, eu poderia ganhar um pouco melhor, morar um pouco melhor, ter um pouco mais de paciência, administrar as minhas coisas com mais excelência. A gente sempre quer melhorar alguma coisa, não é verdade?
Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer diferente. Semear na mesma proporção. Como que eu quero ser um pouco mais maleável se eu não sou maleável com ninguém? Como que eu quero que as pessoas sejam comigo? Como que eu quero ser próspero se eu não semeio a semente de prosperidade? Não é verdade? Ponto 1. Existem aqueles que se deixam vencer no caminho por uma outra palavra. Lucas 8,12 diz assim: e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. O versículo 5 diz que a palavra foi pisada, sabe? A palavra foi desprezada, foi ignorada, foi rejeitada. E esta atitude, amado, ela tem uma origem maligna. Toda palavra liberada para a tua vida é uma palavra que libera a bênção de Deus. Só que nós podemos simplesmente dizer, não quero, não é para mim. Esta palavra hoje é para minha mãe, se viesse, para o meu filho, se aqui tivesse. Não, a palavra é para você. Você só vai colher mediante aquilo que você planta. Tem pessoas, tem crente que você olha e fala, meu Deus, que vida derrotada que esse homem tem, que esta mulher tem, que esse jovem tem. Por que será? Será que Deus abençoa mais uns e menos outros? Não é verdade. Mas a pessoa tem aquilo que ela semeou. E mediante, se ela não semeou nada, ela não vai colher nada. Amém? A semente, amada, a semente é de Deus, e a semente ela visa o quê? A libertação, a cura, o milagre. Mas o diabo ele deseja manter as pessoas escravizadas dentro de um conhecimento inútil, sabe? É inevitável o fato que muitas pessoas andam em situações de dar pena, porque nunca plantaram nada, então nunca vão colher nada. Alguém pode perguntar, nossa, coitado daquele, né? Tem um irmão que se formou, hoje é advogado, é médico, é um grande empresário, e o outro é um Zé Ninguém, um coitado que mal consegue fazer nada na vida, se envolveu com droga e é um zero à esquerda. Será que a educação dos dois foram da mesma forma? Sim. Mas um quis pagar o preço enquanto o outro estava na gandaia. Um quis ficar aprofundado nos livros, estudando, porque tinha um alvo lá na frente, enquanto o outro vivia o dia de hoje, sabe? Que nada, eu não sei se amanhã eu estou vivo, eu vou aproveitar hoje, eu vou viver a vida hoje, eu vou viver a minha vida. E não semeou nada. Então lá na frente, quando um colhe, o outro não pode colher, porque a gente só colhe aquilo que semeia. Amém? A obra de Deus é mais ou menos assim, aquilo que você semear, você vai colher. E tem pessoas que colhem só as migalhas pela infinita misericórdia de Deus. Existem algumas situações, amado, pelas quais não existe possibilidade de mudança. Algumas pessoas creem que a vida humana é destinada para o sucesso ou para o fracasso. Não, fulano nasceu porque ele nasceu com o bumbum virado para a lua, não diz assim? Não, tudo que ele faz dá certo porque ele nasceu para dar certo. Contrário, né? Da minha família, tirando por mim, que tudo que eu faço eu começo muito bem, no meio do caminho a coisa não vai e eu acabo me frustrando. Então é porque é assim mesmo, está amarrado. Sabe, esse tipo de maldição não é liberado para a tua vida. Se você não fez nada até hoje, comece a fazer. Porque a partir da tua semente e da semente que é liberada no teu coração, Deus tem honra para a tua vida. Se você não era dizimista, passe a ser. Se você não orava, passe a orar. Se você não jejuava, passe a jejuar. Se você era uma pessoa, sabe, um zero à esquerda, passe a ser um zero à direita, então. Comece a mudar. Não pense que é tarde e que não dá mais tempo de fazer alguma coisa. Porque mediante os teus passos, o Senhor vai te honrar. Muitos entendem, amado, que estão debaixo de uma força determinante, sabe? Que conduz para a situação das quais constantemente estão fugindo. Ah, eu vou fugir disso daqui porque eu tenho certeza que não dá certo. Eu já vi pessoas que um dia disseram assim, olha, eu não gosto de bingo, de rifa, eu também não gosto, mas só para que vocês entendam. Não gosto de jogar porque eu não tenho sorte no jogo. Uma vez alguém disse que eu não tenho sorte no jogo, não tenho sorte no amor, e não é que é verdade? É mais fácil a pessoa aceitar a palavra de maldição e colocar dentro do teu coração do que a palavra da bênção. Estou fazendo uma simulação aqui do jogo, mas não se trata disso. Mas nessas pequenas coisas, colocam um todo da sua vida.
E diz que não vai conseguir, não vai prosperar, sabe? Porque tem a sua autoestima lá embaixo. Mas o Senhor tem uma palavra de ordem para você nesta noite, meu amado. Há uma palavra liberada na tua vida, o nome de Jesus que está acima de todo nome. E o seu nome está escrito no livro da vida, então tu és mais do que vencedor. É hora de levantar a cabeça, erguer, viver e ter sonhos. Amém? A Bíblia fala seriamente sobre a lei da semeadura. Gálatas 6,7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não faça nada para que as pessoas vejam. Se você for fazer alguma coisa na obra de Deus, faça para que o Senhor veja. Se você estiver preocupado, dizer, nossa, eu fiz isso aqui, o pastor nem percebeu. Nossa, meu líder nem percebeu que hoje eu cheguei mais cedo e que milagrosamente eu orei 10 minutos antes de começar a reunião. Ô amado, não faça nada para que ninguém veja. Se as pessoas verem, tudo bem. Mas faça para o Senhor te enxergar como filho, como servo. Porque a tua semeadura, ela será de honra. Amém? A nossa vida, amado, é uma grande semeadura. Todos os dias algo cresce em nós. Fruto de alguma semente. Quem semeou discórdia a vida inteira, não vai ter paz. Amém? Ponto 2. Existem aqueles que perdem a palavra na hora da provação. Lucas 8,13 diz assim: os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, se desviam. Tem pessoas que recebem a palavra muito bem, sabe? Aceitam esta palavra muito bem, estão debaixo da graça muito bem, mas não tem raiz. São aquelas pessoas que visitam a igreja esporadicamente, sabe? Ela não está acompanhando um processo da palavra, um tempo de libertação. Ela vem num culto hoje, passa 3 meses, vem de novo, aí vai na igreja A, na igreja B, na igreja C. Ela não tem vínculo, ela não tem raiz. Não que eu não possa visitar outro local, mas eu tenho que ter raiz, eu tenho que ter um segmento. Imagine você, uma pessoa que almoça hoje, depois só vai jantar, depois de amanhã, depois tomar café 2 dias depois, essa pessoa não tem, né, uma base estrutural boa, não é verdade? Ela vai estar doente, ela vai estar desnutrida, enfim, porque ela não tem um acompanhamento. Sim ou não? Assim é a nossa vida com Deus. A palavra de Deus, ela chega, ela entra, mas não tem raiz. A pessoa recebe aquilo, nossa, receba em nome de Jesus. Pastor trouxe uma palavra, eu só entendi aquela parte chamada bênção. Aí eu disse, é para mim. Você até pegou, mas quando saiu da porta para fora, não tem raiz. E isso não vai acontecer. Você está entendendo, meu irmão? A raiz, ela é base daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente semeia, daquilo que a gente fala. Tem um dizer que diz que a mentira, quando ela é contada por várias vezes, ela tem uma força de verdade. De tanto se repetir uma mentira, lá na frente alguém vai dizer, olha, eu já vi isso tantas vezes, eu não sei não. Eu não sei se é até onde é mentira. A palavra de Deus, quando ela é repetida várias vezes, pronunciada pelos teus lábios, ela passa a ter uma força muito grande na tua vida. E ela passa a acontecer mediante a sua declaração. Aquele que passou a vida inteira dizendo que não tem sorte, que não consegue, ele nunca vai ter sorte e nunca vai conseguir. Por mais que ele é crente, está na igreja, só que ele só recebe palavra de destruição. Em outros casos, amado, o que acontece é que a palavra, às vezes, afeta a emoção. É uma palavra que alegra, porém ela não penetra no íntimo, no coração, ela não enraiza. Amém? E nós precisamos colocar toda a palavra para nós. Talvez você não consiga comer dessa palavra total que vai ser ministrada hoje. Mas partes dela que você conseguir prestar atenção, você vai perceber que ela vai fazer uma diferença na tua vida, se você tomar para si. Palavras de correção, palavras de vitória, palavra de sabedoria, enfim. Nós precisamos colocar aquilo. Tem coisas que a minha mãe me ensinou na minha infância, e que até hoje eu nunca esqueci, passei para os meus filhos, vou passar para os meus netos e assim sucessivamente.
Teve coisas que a minha mãe, tanto quanto a sua, repetiu coisas a vida inteira falando a mesma coisa. Sim ou não? Por quê? Porque ela queria enraizar aquilo em nós. E como cristão, amado, nós precisamos enraizar a palavra no nosso coração, porque a palavra é uma semente, e essa semente tem que gerar fruto, e fruto segundo aquilo que Deus quer para a tua vida. Amém? É uma fé que funciona, infelizmente, apenas em determinado tempo, mas na hora da provação se desvia. Pessoas que ficam assim, de cabisbaixo, porque na hora da provação não suporta. Nossa, eu fiz a campanha lá na igreja, me convidaram para fazer uma campanha, eu fui, fiz certinho, 7 quinta-feira, 7 domingo, 7 segunda, 7 alguma coisa. Tudo bem, depois eu não fui mais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas eu gostaria que Deus fizesse. Deus faz na sua infinita misericórdia, mas Deus quer um povo que tenha raiz. Fruto só acontece em árvores enraizadas. Porque o fruto pesa. Se você pegar um caroço de feijão, colocar num algodão, dentro de um copinho descartável e molhar, você vai perceber que ao longo dos dias ele vai nascer, não é verdade? Se você continuar regando ele vai continuar crescendo. Mas as raízes dele não tem aonde agarrar, não é verdade? Algodão não tem base para segurar a raiz. Conforme ele vai crescendo, ou ele quebra o caule, ou as folhas vão amarelando, ou seja, ele não chega ao tempo de dar o fruto. Meu irmão, é por isso que nós temos que estar enraizado na palavra, ter intimidade, ter conhecimento, buscar a palavra de Deus e dizer, essa palavra é para a minha vida, eu recebo, vou recitar ela amanhã, vou recitar ela a semana inteira, até que no final da semana que vem, eu vou estar vivendo esta palavra, porque Ele não pode mentir. E se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele quer que você acorda. É tempo de restituição. E talvez as suas raízes estão aí visíveis, mas elas não estão profundas como deveria estar. Você está entendendo? A lei do plantio, amado, funciona muito bem em nossa experiência de vida. Aí eu te pergunto, que tipo de semente então você também tem lançado dentro de si mesmo e para as pessoas ao seu redor? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Talvez se você ficar na frente do espelho meia hora tentando conversar com você mesmo, você vai entender como está o seu coração. Será que não está cheio de revolta, de ira, de mágoa, falta de perdão? E quando você não perdoa, você não é perdoado? Quando você não perdoa, você fica preso no mundo espiritual? Será que a palavra de Deus que precisava realmente mudar a história, sabe, tem sido de mudanças de sementes negativas? Quanta semente positiva você lançou nos últimos dias? Quantas palavras de vitória você tem lançado nos últimos dias? Para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa, lá no teu trabalho, nas tuas finanças. Quando chega a dívida que você tem que pagar, você vai dizer o quê? Ou esse mês tudo vai atrasar porque meu salário não dá para nada, ou você vai dizer, Senhor, pela fé, eu profetizo, eu não sei como, mas a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que eu profetizar em teu nome, crendo, eu receberei. Eu profetizo que essa história vai mudar. E vai mudar. Nós temos que viver, amado, por fé e não por vista. Amém? Sua semente fará diferença na vida de alguém. Quando alguém chegar desesperado, você tem que ser aquela pessoa que tem uma palavra rema para ela. E vai dizer, olha, fique em paz, mesmo que você não tenha paz nisso. Fique em paz porque Deus vai fazer a obra. Aquela pessoa às vezes precisa ouvir isso, porque você está semeando na vida de alguém. Talvez você diga assim, meu Senhor, eu gostaria que alguém falasse isso na minha vida, mas eu não acho quem ministra na minha vida. Sabe, eu não acho quem fala isso para mim. Faça na vida de alguém, porque alguém vai fazer na tua e com certeza Deus fará a obra. Amém? Uma palavra de estímulo, amado. Talvez um pequeno elogio é algo que com certeza vai ser importante na vida de alguém. Vai levantar esta pessoa que está de cabisbaixo na hora da provação. Amém? Alguém me disse assim essa semana, por conta até desta correria do prédio, né? Eu disse, olha, eu estou preocupado porque a gente está correndo contra o tempo. Estamos pagando os 2 valores muito altos e precisamos resolver isso. O irmão disse, fique em paz, pastor. Não é assim que você fala? Fique em paz.
E eu recebi aquela palavra, porque eu precisava ouvir isso. Por mais que eu falo sempre, eu precisava ouvir de alguém: fique em paz, porque Deus vai fazer dar tudo certo. E eu descansei. Pastor, mas você não poderia dizer para você mesmo, como você já fez algumas vezes: fique em paz, Alexandre, porque tudo vai dar certo? Nós precisamos, às vezes, ouvir de alguém, por menor que seja, mas saber que o Senhor está no controle, porque a palavra liberada sobre as nossas vidas tem poder quando nós a recebemos. Amém? Ponto 3. Existem aqueles que perdem a palavra pela ambição. Lucas 8,14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Infelizmente, existem pessoas que têm muito zelo com as coisas do mundo, com as riquezas da vida, e esquece das coisas de Deus. O Senhor disse assim que a palavra ela cai como espinhos. As pessoas então ouvem, mas indo adiante elas são sufocadas pelo trabalho, pela riqueza. Algumas pessoas dizem assim: não, Deus me abriu uma grande porta, pastor, mas infelizmente por conta desta porta, glória a Deus que o Senhor abriu, eu não posso vir mais à igreja. Eu vou ter que ficar um tempo sem vir na igreja por conta do meu trabalho. Aonde tem bênção nisso? Como é que Deus abre uma porta que vai te tirar da presença dEle? Aonde Deus está neste negócio? Às vezes é o zelo, é o cuidado, você nem precisava daquilo tudo, mas quando disseram: olha, precisamos de alguém para fazer esta a semana inteira, para não ter folga, para ter, sei lá, talvez 10% de aumento no teu salário, a pessoa foi a primeira, sabe, a se comover e dizer: estou aqui, eu quero fazer, envia-me a mim, e esquece das coisas que vêm do alto. Sabe o que acontece com a palavra com esses? Devido ao zelo e o cuidado com as riquezas e os deleites da vida, o fruto não aparece. E lá na frente, não vai haver fruto, não vai haver árvore, não vai haver raiz, não vai haver nada. Amém? Alguns recebem a semente de Deus, mas o tempo passa e não há amadurecimento. Voltando lá para o feijão, normalmente isso acontece muito em escola, né? Para que o aluno aprenda como que funciona. A semente, para ela nascer, ela tem que morrer primeiro. A palavra ela tem que morrer dentro do teu coração para ela poder frutificar. Ela tem que ficar lá dentro até que ela venha frutificar. Amém? Então nós precisamos ver lá dentro daquele copinho descartável, cresceu, germinou. Então chega o momento que você vai tirar dali e vai colocar numa terra boa, numa terra fértil. Aquela raiz vai ter aonde se apegar, aonde agarrar, aonde se fortalecer. Amém? Porque o começo, ela vai se contentar apenas com alguma porção de água. É como um bebê. No começo ele se contenta com algumas mamadeiras, com aquele leitinho. Talvez você engrosse um pouco mais, mas ele não vai poder crescer a vida inteira tomando leitinho. Ele vai precisar de algo mais forte. O Senhor, Ele tem para nós, no começo, em alguns princípios da nossa vida, o leite, para que você venha se estabelecer. Mas igreja, o Senhor não está falando hoje com pessoas que têm apenas raízes, como do grão de feijão. O Senhor já te plantou numa terra firme, e Ele está te dizendo: cadê o fruto que eu quero ver vingando nesta tua árvore? Fruto esse que já era para ser de várias estações. Porque nós recebemos a palavra e ela tem sido como a parábola que diz: cai em espinhos, estou preocupado com o meu filho, estou preocupado com a conta que eu tenho que pagar, estou preocupado com A, com B, com C, por isso que eu não posso colocar em prática a palavra de Deus. E aí então nós somos roubados. Amém, meu irmão? Daniel falou algo aqui que é verdade, que acontece com muitas pessoas. Pagou todas as contas, e aí na hora de entregar o que era do Senhor, sobrou 200 só. E o que ele tinha que entregar era 150. Pensou a princípio, como todo homem pensa, né? Todo ser humano. Vou dar 100 e ficar com 100, dividir meio a meio, né? Deus entende. Mas entendeu que este é o momento da aprovação. Esse é o momento da palavra. Eu vou fazer o que a palavra diz, porque eu já coloquei esta palavra no meu coração. E a palavra diz: fazei prova de mim. Então eu vou viver a prova do Senhor. E Deus no outro dia abre porta.
Deus não abre porta para você ficar rico, porque isso não é barganha. Se você um dia tiver que ficar rico, você vai ficar porque Deus é misericordioso. Mas não pense que você vai ser dizimista, primiciante, isso vai te dar riqueza. Você está enganado. Você está pensando isso e está redondamente enganado. O que a palavra de Deus promete é que Ele vai manter você, a sua casa, a tua família, e vai te dar estabilidade para você alcançar os teus sonhos. É isso. Se você tiver fé e força para avançar, você vai alcançar. Se não, vai ficar para trás. Amém, irmão? Esses não deixam a palavra vencer as ambições. Mas antes, o cuidado, a riqueza, os deleitos da vida impedem o crescimento. E infelizmente são arrancados do pé antes que amadureçam. Amém? Como Deus age na vida das pessoas? Qual o objetivo de Deus para honrar o homem? Ele diz, a semente de Deus é a palavra. E pela maneira como você vive, me diga como você tem vivido. O que Deus tem feito brotar em você? Quais são os frutos que existem em ti? Amém? Quais têm sido? Olha, pastor, depois que eu passei a colocar em prática a palavra de Deus, na minha área financeira, espiritual, amorosa, seja lá qual for, a minha vida tem andado e tem caminhado. Glória a Deus por isso, irmão. Mas se você não tivesse feito, você estaria parado, estagnado da mesma maneira. Amém? Aproveitando pelo fato do que aconteceu hoje, o Daniel subiu aqui em cima e disse assim, olha, fico nervoso, eu não consigo. E nos princípios, quando ele começou a ministrar seu dízimo e oferta como alguns obreiros, a gente foi vendo gradualmente o crescimento, a intimidade, não é? Se tivesse parado lá atrás assim, pastor, na próxima escala do mês que vem, não me coloca não, porque eu sou tímido, eu não consigo, eu vou falar alguma coisa, sai outra, eu vou gaguejar, o que estaria acontecendo? Continuaria estagnado, não é verdade? Aquilo que você tentou na vida, baseado numa palavra, seja essa palavra em campanha ou no culto do dia a dia, e não deu certo, não quer dizer que das outras vezes não vai dar. Nós precisamos continuar tentando, porque você tem uma semente. Talvez hoje, você semeou numa terra e este ano não foi um ano de boa chuva. Então a colheita que você teve não foi igual do ano passado que você colheu tantas sacas, né? Mas você precisa continuar porque a semente é a mesma e ela produz o fruto. E o importante é que o fruto permaneça. Você está entendendo? Quarto e último. Existem aqueles que insistem em regar a palavra de Deus. Lucas 8,15 diz, e a que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aqueles que ouviram a palavra, conservam num coração honesto e bom e justo, e dão fruto com perseverança. Amém? Em toda a área da tua vida há uma dificuldade. Há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de esperar e há tempo de colher. Amém? Existem aqueles que colhem, e nós vamos ouvir isso da palavra de Deus que fala, se eu não me engano, em Levítico, o tempo que a terra tem para produzir. Segundo a Bíblia, diz que a terra demora 7 anos para ela produzir o melhor fruto. O primeiro fruto, normalmente, não é tão bom quanto o que seria o sétimo. São os primeiros frutos, né? São as primeiras obras, são a primeira situação que está envolvendo aquela árvore. Talvez se ela tiver, vamos chutar aqui um exemplo, um pé de laranja. Se tiver que naquela primeira safra dar 5 caixas de laranja, que seria o normal, talvez no 7º ano, no primeiro vai dar 1, 2, umas meia bichada, umas meia ruinzinha. O segundo vai melhorando até que o 7º é o tempo da perfeição. E a Bíblia diz o seguinte, que nós precisamos aprender a colher, e os nossos primeiros frutos dar a quem precisa, porque o que é seu virá e virá com excelência. Um detalhe interessante nessa parábola é que todas as sementes, elas são semeadas pelo ouvido. Amém? Aquele que ouve e é de bom grado, aquele que retém no seu coração, com perseverança vai frutificar. Amém? Qual tem sido a proporção da sua colheita?
2 Coríntios 9:6 diz, mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Preste atenção que eu tenho uma porção de semente de qualquer fruta. Vamos dizer que seja melancia. E eu tenho este quadrado aqui, que é a proporção de terra que eu vou usar a minha semente. Eu poderia ter um saco de semente de melancia, porque eu tenho terra para isso. Mas tem lá o Daniel que tem um saco de terra. Um saco de semente com a mesma quantidade de terra. Mas eu acho por bem que eu devo fazer só essa plantação. Eu posso depois falar, nossa Deus, ele colheu não sei quantas toneladas e eu colhi só isso. Eu vou colher mediante ao que eu plantei. É por isso que Paulo fala sobre isso. Aquele que semeia pouco, pouco também vai colher. Mas aquele que semeia em abundância também vai colher. Se a colheita tem sido pouco, pode se tornar em muitas. Depende de nós, depende da sua atitude. Amém? Agora eu tenho que fazer uma pergunta. É possível colher sem plantar? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Levítico capítulo 19, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Quando fizeres a colheita da sua terra, não cegará totalmente os cantos do teu campo, nem colherá as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente, não rabiscará a tua vinha, nem colherá os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, resto é para quem não semeia. A infinita misericórdia de Deus nos ensina que até aqueles que não semeiam, eles ainda colhem, mas colhem o resto. Na colheita dos 7 anos, né? E nós temos vivido isso, porque 6 anos pagando esse consórcio, nós estamos entrando no 7º, e nós estamos realmente colhendo o melhor, vivendo o melhor. Amém, amado? E tem aqueles que também colheram disso, mas colheram restos. Como aqueles que vão à feira e podem escolher o melhor tomate, a melhor verdura, paga por isso. Mas também tem aqueles que não têm o dinheiro para pagar. E que no final da feira vão lá com a sacolinha, pega metade do tomate podre, corta e leva uma banda para casa. Isso significa a misericórdia do Senhor, porque o sol brilha para todos. Tem aqueles que o Senhor disse assim, você vai ter o melhor da terra porque você semeou boa semente. Mas também Deus não vai deixar ninguém passar dificuldade, né? E aqueles que não semearam nada, pela infinita misericórdia deles, são os restos. É o que diz o livro de Levítico. Você tem 2 proporções a viver, igreja. Ou você vai ter o melhor da terra, porque você semeia o melhor e semeia em abundância, ou você vai ter aquilo que é inferior. Vai ter o resto, a sobra de alguém. Ou você vai se vestir muito bem, comer muito bem, andar muito bem, viajar para todos os lugares do mundo, porque Deus é fiel contigo, ou você só vai usar aquilo que as pessoas te dão, comer o resto do que sobra na mesa de alguém. Essa é a lei da nossa semeadura. Aquilo que nós semeamos é o que nós colhemos. Você está entendendo? Quando nós temos acesso somente a resto, é sinal que não plantamos. Talvez você olhe para o feirante e fala, nossa, mas tem tanta folha boa ainda que dá para aproveitar, né? Tanto tomate bom. Mas o que ele faz? Aquilo para ele é resto. Ele não vai vender aquilo. Ele pode comer e escolher o melhor, porque ele trabalha para aquilo. Essa é a tua semente. Então ele descarta aquilo. Mas tem gente que precisa. Que lado você quer estar? Aquele que não faz nada, aquele que a palavra entra no ouvido, sai no outro e vai comer o resto? Ou você vai colocar a palavra no teu coração, numa terra boa que é o teu coração? Vai colocar em prática e viver o melhor da terra? Cabe a você escolher. Amém? Você precisa colher o melhor de Deus. Sabe? Necessita somente de um momento para muitas vezes ser amável com os resultados que Deus pode te dar. Saiba agradecer. Nós somos chamados para dar fruto, irmão. Você foi chamado para frutificar e os frutos surgem com a plantação de uma boa semente. Amém? Uma boa semente.
Quando nós fizemos, há 6 anos atrás, quase 7 anos atrás, esse consórcio, nós fizemos pagando um valor que não tinha. A igreja não estava do jeito que está hoje, ainda estava em reforma, mas a gente precisava dar um passo de fé, baseado numa palavra que diz o livro de Ageu que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Foi muito difícil. Nós tínhamos poucos gideões. E ainda para dividir esses valores em aluguel e pagamento, enfim. Levamos avante, sabe? Ano sobre ano aos pés do Senhor, na campanha diante do trono, dizendo: Senhor, será que é este ano? Será que é este ano? Põe as tuas mãos. Até o momento que o Senhor realizou o sonho do pastor. E Deus me conhece, irmão. Eu sou muito chato, obrigado por isso. Eu queria primeiro deixar a igreja da maneira que ela está. Sabe, aconchegante. Porque a casa de Deus tem que ser um lugar aconchegante. Para que depois o Senhor nos tirasse daqui, se for o caso, e nos levar a um outro lugar onde nós podemos fazer melhor. E agora, definitivo. Alguém me disse assim: pastor, tudo que vocês gastaram aqui valeu a pena? Muito. Eu moro 6 anos numa casa de 150 metros quadrados. Amém? Uma bela de uma casa. Eu só fiz algumas paredes, arrumei, fiz algumas edificações, mas o que eu gastei, se fosse para me pagar aluguel da onde eu moro, não daria para pagar tudo que eu gastei nem um ano. Já estou para quase 7 anos aqui. O que nós pagamos de aluguel agora é que aumentou, mas o custo do que nós pagamos na igreja, nós temos um lugar de excelência. Amém? Um lugar muito bom. Então tudo que fizemos, glória a Deus, foi para o trono de Deus, foi para a glória do Senhor, porque nós nos baseamos numa boa semente, numa boa palavra, e o Senhor nos trouxe resposta. Alguém me disse: pastor, você não tem medo de dar esse passo de novo? Sabe, é uma nova caminhada. Irmão, eu estou baseado numa palavra, que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Eu durmo e acordo com uma dívida de 10 mil reais por mês, que é o custo da igreja. Eu não sei quem é que vai dizimar, quem é que vai ofertar, quem vai ser Gideão, mas eu confio naquele que me chamou, naquele que me disse: vá porque eu sou contigo. E até hoje, há mais de 20 anos que o Senhor tem honrado, dia a dia, porque fiel é o seu nome. Se um não vier fazer, Deus levanta outro. Amém? Nós precisamos andar por fé, amado. E hoje nós podemos decidir o que vamos colher, ainda nesta vida. Sabe? A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor da terra, vamos viver o melhor da terra. E isso, principalmente, nesta vida. A vida futura é a vida com Deus. Lá sim vai ter o melhor. Mas o Senhor quer te tirar da terra, o dia que Ele te recolher, de cabeça erguida, honrado. Usemos desse dia, amado, em favor da boa semente. Amém? A pergunta volta mais uma vez: o que você vê de Deus brotando em você? Se não brotou ainda, é porque você não tem liberado sobre a tua vida. Quais são os frutos de Deus que existem em você? Eu quero ler um texto que vai estar no quadro. Eu vou fazer a primeira colocação e vocês fazem a segunda, amém? Chama-se semeadura. Quem planta árvore, quem planta flores, quem semeia trigo, quem planta amor, quem semeia alegria, quem planta vida, quem semeia verdade, quem semeia fé, quem semeia carinho. No entanto, há quem prefira semear tristeza, plantar discórdia, semear vento, plantar a ira, plantar injustiça. Somos semeadores conscientes, espalhamos diariamente milhões de sementes ao nosso redor. Que possamos escolher sempre as melhores, para que ao recebermos a dádiva da colheita farta, tenhamos apenas um motivo para agradecer. Então aquilo que você semear é o que você vai colher. Amém, meu irmão? Então a partir de hoje, reflita nisso.
O que eu estou semeando? O que eu estou plantando? Amém? Não fique pensando, eu vou fazer isso aqui, mas o que eu vou ganhar com isso? Não queira ganhar nada. Faça por fazer. Faça porque o Senhor quer que você faça. A Bíblia diz que quando você diz não para uma pessoa, quando você pode dizer sim, você está pecando. Se uma pessoa te pede o dinheiro emprestado e você não quer emprestar, fala, meu irmão, eu não quero te emprestar, eu não vou te emprestar. Para de ficar arrumando desculpa, dizendo, não, é que eu tenho um aluguel para pagar, essa semana cortaram a minha água, a minha luz está... Para com isso, porque é o que você está semeando para a tua vida. Amém? E se você pode abençoar, glória a Deus, abençoa, porque Deus vai te honrar por isso. Amém? Então nós precisamos semear. E aquilo que você semear, você vai colher. Ainda que ninguém veja, Ele viu e Ele irá prover. Amém, meu irmão? Creia nisso. O que temos plantado em nossas vidas, seja a reflexão para a tua vida. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.